Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 13, versículo de número 2. O versículo nos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Mais uma vez, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Primeira parte do versículo: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Um grupo de mestres que exerciam o dom de falar sobre inspiração dedicavam-se a um período especial de oração e jejum. É provável que o restante da igreja estivesse orando também. Os acontecimentos subsequentes indicam a busca de luz sobre o programa missionário da igreja. Oravam em gratidão pelo Deus que realizara entre os gentios daquela cidade, Antioquia, e também em favor das multidões não evangelizadas na Ásia Menor e Europa. O Espírito Santo não procurou os missionários entre os que esperavam algo para fazer. Ele fez sua seleção a partir dos que estavam ativos no serviço do Senhor. Se você ainda não encontrou seu lugar adequado na igreja, talvez seja porque você não está envolvido em fazer algo que pode fazer. Deus chama sempre pessoas ocupadas. Esta é a primeira vez que o jejum, abstinência de alimento por um período, é mencionado em Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento, o jejum era uma prática relacionada ao modelo, ou melhor, um momento de humilhação diante de Deus, seja para receber de Deus o perdão e sempre expressava arrependimento. Está escrito em Joel 2,12: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. No Novo Testamento indica prioridades. Lucas 2,37 diz: E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Jesus jejuou no deserto antes de ser tentado. Ensinou seus discípulos que há espíritos malignos que só seriam expulsos após um grande momento de jejum e oração. Marcos 9:29. Em Atos 10, o centurião Cornélio jejuou por 4 dias e recebeu uma orientação divina para chamar Pedro para falar em sua casa. O alimento não era tudo o que importava para os primeiros cristãos. Às vezes, para cumprir os propósitos de Deus, eles ignoravam a hora das refeições. Segunda parte do versículo: disse o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo fala e direciona os líderes da igreja, como Cristo havia prometido aos seus discípulos. João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Esse mesmo Espírito está disponível hoje para toda a sua igreja, porque ele habita dentro dela. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Quando ouvimos, devemos atentar ao seu mandar e à sua orientação, pois ele fala com autoridade divina. Hebreus 4:7 diz: Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Apocalipse 2:29, a palavra de Deus nos diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceira parte do versículo: Aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. A pessoa santíssima do Espírito Santo convoca para a obra missionária 2 entre os líderes da igreja de Antioquia. Esses são Barnabé e Saulo. Barnabé
A Bíblia nos revela que ele era um levita de Chipre, seu nome original era José, o nome Barnabé foi lhe dado pelos apóstolos para indicar o seu caráter, que quer dizer filho da consolação, Atos 4:36. Ele foi o primeiro homem mencionado por sua generosidade. Ele vendeu uma propriedade e trouxe os discípulos, trouxe o valor da venda aos apóstolos para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja fossem supridas. Atos 4:36. Ele aparece novamente em Atos 9:27, prestando seus bons serviços a Saulo de Tarso, quando Saulo retornou a Jerusalém no 3º ano após a sua conversão, recomendando-o aos apóstolos, afirmando que Saulo era um crente genuíno. Isso sugere que ele já conhecia Saulo. Quando alguns anos mais tarde chegou a Jerusalém a notícia de que uma evangelização em larga escala havia ocorrido em Antioquia da Síria, por cristãos helenistas, no caso chíprios e sirinenses, refugiados da perseguição que teve início na Judéia após a morte de Estevão, Barnabé foi enviado até lá para investigar esses rumores e a fim que ele agisse e julgasse da maneira mais apropriada ali em Antioquia, representando a igreja de Jerusalém. Não podiam ter enviado outro homem mais adequado. Longe de se sentir chocado com as inovações que ali ocorreu, Barnabé sentiu prazer por ver a graça de Deus na conversão dos pagãos em Antioquia. E assim encorajou tanto os evangelistas quanto os novos convertidos de todas as suas forças. Com todas as suas forças, ou melhor. Barnabé fortaleceu grandemente os laços de amizade entre a congregação de Antioquia e a igreja mãe em Jerusalém. Atos 11, 22, 30. O segundo homem é o mais famoso, Saulo de Tarso, um israelita circuncidado, segundo as próprias palavras dele, da tribo de Benjamim, que falava a língua aramaica em sua casa, herdeiro de uma tradição do farisaísmo, estrito observador das exigências da Torá, zeloso e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Era o primeiro e mais proeminente entre os judeus. Filipenses 3, 5, 7, Gálatas 1, 14. Ele era um judeu da dispersão, nascido em Tarso, na Cilícia, um lugar que não era insignificante, segundo as suas próprias palavras, Atos 21, 39. E mesmo apesar de ser natural de Tarso, ele estudou cedo em Jerusalém, como ele mesmo diz, aos pés do rabino Gamaliel, Atos 22, 3. E nesta cidade fui criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Após sua célebre conversão no caminho de Damasco, procurou conhecer os demais apóstolos em Jerusalém, por intermédio do mesmo Barnabé, do já citado Barnabé. Depois de algum tempo em Jerusalém, foi enviado à sua terra natal, pois em Jerusalém procuravam matá-lo, Atos 9:30. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Após algum tempo em Tarso, ele foi convidado por Barnabé para ajudá-lo na supervisão daquela nova igreja, a primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia. Atos 11, 25 fala, e partiu Barnabé para Tarso, a fim de buscar Saulo, e achando, conduziu para a Antioquia. Atos 11, capítulo 25. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que Deus em Cristo vos abençoe.